Alô, meus amigos, mais uma vez aqui, Paulo dos Santos Andion, saindo de uma semana aí de muito trabalho aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, frequentando as comissões de desenvolvimento econômico e em busca aí da modernidade econômica do nosso país, não é? No Congresso, essa semana, uma avalanche de classicistas procurando reajustes salariais, empresários em busca de subsídios para as suas empresas que levaram maior prejuízo com essa taxação trumpista que está ocorrendo no nosso país, uma confusão tremenda, todo mundo querendo saber o que vai fazer no futuro. E nós fomos lá em busca do futuro econômico do nosso país, né, que está precisando aí de um novo plano econômico semelhante àquele do Plano Real. Os deputados encarregados do orçamento 2026 num corre-corre danado com o preço dos juros dos empréstimos feitos em 2023 ao FMI pelos estados do Nordeste, querendo incluir aí os juros da dívida no orçamento do ano que vem, preparando aí a lei das diretrizes orçamentárias. Então, meus amigos, essa confusão que se transformou o Congresso Nacional, nós, da parte das pessoas que estão com o salário abaixo da linha da pobreza e exatamente o público que vai ter que pagar isso aí. Fizemos uma pesquisa, a média salarial do trabalhador brasileiro, o salário mais alto que está em Brasília chega a R$ 3.900. Dos outros estados, alguns 2.900, 1.500 e tal, daí para baixo, né? Então, a exploração que continua no nosso país, inclusive com empresas americanas. Nós temos aí Coca-Cola, Listerine, Band-Aid, Firestone, Goodyear e mais um monte de outros aí, McDonald's, essas de fast food que estão aí no Brasil, né? E elas estão aí explorando a população e nós temos que fazer esse trabalho econômico para poder melhorar nas eleições de 2026. Está todo mundo aí se candidatando para 2026, mas não tem nenhuma preocupação com o desenvolvimento econômico do país. Que isso é o que nós fomos fazer em Brasília essa semana e foi realmente tratar das questões econômicas do ano de 2026 para frente, porque a população está aí dominada pela inteligência artificial e deixando de lado a inteligência natural do povo brasileiro, né? Então vamos ver aí o que nós vamos fazer em 2026 para poder continuar aí debaixo dessa exploração com os salários abaixo da linha da pobreza. E aí nós temos que procurar a política atual, né, um método de desenvolvimento econômico, um novo plano econômico, para que nós deixemos a linha da pobreza para trás. Se a gente conseguir, veja bem, colocar os salários, pelo menos na linha da pobreza, nós iremos ter o direito apenas de sermos pobres nesse país. Porque quando agora o presidente chega aí e fala, não, que os pobres e tal, quem são os pobres do nosso país? Se nós estamos abaixo da linha da pobreza, o meu nome não está nessa lista, eu não sou pobre, eu estou abaixo de pobre, como é que eu vou fazer aí para chegar pelo menos na linha da pobreza, pelo direito de ser pobre nesse rico país, que vem aí gastando fortunas. Você vê aqui no Nordeste, na preparação da COP30, você tem ali
uma imensa quantidade de saques bancários só para o saneamento básico do estado do Pará, preparando para a COP30. Né? E a conta vem na conta de quem? A nossa conta, no feijão, no arroz, que estiveram aí há pouco tempo com os preços elevadíssimos, né? O direito à alimentação, os restaurantes populares, aqui em Brasília, por exemplo, lá na área de São Sebastião, eles estão vendendo a refeição baião de 2, estão servindo baião de 2 na refeição. Aí você veja bem, né? No meio disso tudo ainda há uma incompetência administrativa do funcionalismo público, que já é a maior parte dos que tinham saberes dessa natureza, de convênios, já estão aposentados. Né? Então, ele não está sem por causa da inteligência artificial, ele está sem aquela vontade política de chegar, por exemplo, na Conab, que acabou de comprar a safra de arroz do Rio Grande do Sul, né? Para fazer um convênio com a administração pública de Brasília, que administra os restaurantes populares, por exemplo, que eu estou aqui em Brasília, estou falando de Brasília, por exemplo, para fazer um convênio entre essas instituições, o SEASA também, para poder fornecer o alimento, para dar uma refeição digna para a população carente que frequenta o restaurante popular. Né? Outros estados aí, os restaurantes populares já quebraram, como Cariacica, lá no estado do Espírito Santo, uma população que tem uma situação econômica muito baixa, né? E que ela é uma cidade que está em desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, a população se encontra em situações difíceis. Né? Então, o restaurante popular de lá foi à falência. E estava previsto por uma deputada estadual do PT, posso até citar o nome dela aqui, deputada Irine Lopes, que prometeu, junto com o João Cosa, que já foi prefeito de Vitória, a liberação das verbas para o restaurante popular. Mas dessa maneira que está a situação econômica, eu acho que está sendo um pouco difícil de conseguir isso. Eu dei a ideia à deputada na época que fosse o restaurante da Câmara que se transformasse num restaurante popular. Né? E a população aprender aí a Casa Legislativa para poder lutar pelos direitos que lhes faltam. Né? Então, senhores vejam bem, eu descobri aqui em Brasília que o BPC pode servir de salvação para o Plano Econômico Nacional se ele vier a ser um fator de correção salarial na linha da pobreza. E ele é uma lei federal, o BPC é uma lei federal, ele existe de verdade. As inclusões do BPC estão já em torno de 70 milhões de brasileiros, mas muito mais brasileiros do que isso precisam disso. Então, ele precisa subsidiar a Previdência Social, como fez aí alguns economistas, como o senhor Armínio Fraga, que deu a ideia de congelar os salários por 10 anos. Quem é que aguentaria numa situação econômica dessa natureza, os preços nesse patamar? Não há condições de fazer isso. Então, é preciso uma outra ideia, entendeu? Que venha a realmente dar o poder de compra da população brasileira. Isso é o que eu pretendo colocar nas eleições de 2026. Porque para você ser eleito comigo ao Senado, à Câmara dos Deputados, ou até mesmo deputado estadual, você vai ter que ter uma ideia dessa natureza. Se você não tiver, você não é político, você não tem preparo para isso.
e fica aí tomando o lugar dos outros por causa da corrupção partidária no fundo eleitoral. O que é isso? O seu partido é nanico, o seu partido não tem orçamento, e ele tem que se federalizar com outros partidos que têm. Entendeu? O relator do orçamento 2026 é o deputado Mauro Benevides. Se você vê o quanto que ele corre na Câmara dos Deputados para poder conseguir apoio para o pagamento desses juros da dívida dos estados do Nordeste. Então, Brasil, vamos ver aí. Trabalhei muito essa semana, acabei de chegar de lá, entendeu? As medidas que têm que ser tomadas são essas, e os deputados eles precisam se organizar nisso. Você fica pensando na COP30, mas a COP30 ela tem um orçamento já garantido desde o ano passado, e ela já gastou aí, só com o saneamento básico do estado do Pará, 14 bilhões. Saques que não acaba mais na preparação desse saneamento básico, nas licitações públicas do estado do Pará para a COP30. Né? Então, o brasileiro precisa se informar sobre essas coisas, é o que nós estamos trazendo aqui, e os classicistas que aguentam um pouquinho aí, porque se vocês estão com um salário menor do que a baixíssima renda, não digo nem baixa renda, baixíssima renda, né? E está abaixo da linha da pobreza, assim como uma grande parte dos classicistas, que segura as pontas aí para poder ter uma intromissão nos seus salários adquiridos para poder ajudar nessa nova produção econômica do nosso país. Vamos lá, Meirelles, Armínio, Galípolo, presidente do Banco Central, só fica falando de taxa Selic, taxa não sei o que, taxa, e está taxando e a população que está pagando. E vivendo nessa situação dificílima, e muitas cidades aí do interior do país, aqui em Brasília mesmo, está cheio de cidade que nem sequer tem um saneamento básico. Seu governador Ibanez, vamos lá, estou aí trabalhando na política nacional e vamos disputar as eleições de 2026 com o atendimento real dessa população, desse rico país, que está com os salários embaixo da linha da pobreza, para dar a eles todos o direito de, pelo menos, ser pobre nesse país. Tchau, até a próxima.